Bom, nessa segunda parte do vídeo, nós vamos falar sobre a introdução. Então, deixe-me colocar aqui, introdução. Ótimo. Essa é a primeira parte, ou seja, opa, isso aqui ficou muito estranho. Deixe-me tentar novamente. Opa, um pouquinho melhor, né? A introdução é o primeiro tijolinho dessa sua estrutura toda, ok? É a primeira parte do seu texto. E neste vídeo eu vou te mostrar o que deve entrar, digamos assim, o que deve estar em uma introdução, em uma boa introdução, porque uma introdução qualquer pode conter qualquer tipo de informação, de forma desorganizada, de forma confusa, de forma incoerente, sem problema algum. Agora, uma boa introdução deve obrigatoriamente ter esses elementos que eu vou mostrar para você. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: a introdução é o cartão de visitas do seu texto. Imagine que você vai ler um texto e quando você começa, você acha aquilo ali tão chato, tão enrolado, tão confuso, tão esquisito, tão incoerente. Você vai continuar a ler esse texto? É óbvio que não. Eu não continuaria. Da mesma forma acontece com o examinador. Você acha mesmo que ele vai perder o tempo dele com centenas de redações, milhares de redações para corrigir? E você acha que ele vai perder o tempo dele entendendo, tentando entender o que quer dizer decodificar ali aquela introdução? Uma introdução confusa e incoerente? Não. Então preste atenção à seguinte informação. A introdução é o cartão de visitas. Ali é o momento que você deve prender a atenção do examinador, ok? Então guarde isto. A introdução é o cartão de visitas do seu texto. Mas qual é a melhor maneira de você escrever uma super introdução? É basicamente esta aqui, ó. Se você fizer isto aqui, eu tenho certeza que você estará à frente de pelo menos 95% das pessoas que escrevem uma redação, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que deve ter na sua introdução é o seguinte: apresentação do tema. Veja que algo importante dizer aqui, é só uma observação acerca do curso. O meu objetivo é que você comece a escrever. Eu poderia, depois que terminasse a aula, eu poderia simplesmente escrever tudo que eu estou passando aqui, todas as informações que eu estou passando aqui, escrever para você, colocar numa apostila, você simplesmente faz o download e fica acompanhando aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou no lugar que você está assistindo a essa aula. Só que o meu objetivo é fazer com que você comece a escrever. O meu objetivo é que você simplesmente comece a interagir com a caneta e com o papel. Pense que escrever uma redação não é somente no dia da prova, não é só isso. Você tem que ir ao longo do tempo praticando. Cada vez mais o brasileiro escreve menos, ok? É difícil você simplesmente pegar um papel, uma caneta e escrever um bilhete para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido, enfim. É muito complicado. Geralmente você manda uma mensagem com todas as palavras cortadas, ou você manda uma mensagem lá no Facebook, ou você utiliza o WhatsApp, ou então você manda por SMS, enfim, não importa. Mas é difícil você escrever, não, olha, eu vou escrever uma introdução, na introdução eu vou falar isso aqui, no desenvolvimento eu vou falar sobre aquele assunto XY, e aí no final vou me despedir. Difícil você fazer isso. Então o meu objetivo é que você faça o seguinte no curso Redação Master. Ao longo do curso você comece a praticar, comece a organizar as suas ideias. E em relação às aulas, são poucas as aulas que eu vou colocar algum documento, algum arquivo em PDF para você fazer o download. Eu quero que você comece a escrever. Então assista essa aula. Eu coloquei aqui, ó, introdução. Faça isso também, escreva no seu caderno, introdução, marca com um quadradinho, com um bloquinho, enfim, sublinha, diz aqui, ó, apresentação do tema, coloca aqui exatamente o que você tem que escrever em cada uma dessas estruturas, porque na hora que você for produzir a redação, você já tem tudo
esquematizado, ok? Então vamos lá. A introdução, o que deve ter numa introdução campeã, uma super introdução? A apresentação do tema. Por que deve haver a apresentação do tema? Simples, porque você vai mostrar para o examinador que você entendeu o tema proposto, que você sabe sobre o que deve escrever na redação. Você tem domínio do assunto que você vai apresentar ao longo do texto. Então aqui você vai apresentar o tema. Além da apresentação do tema, o que você vai fazer aqui? Você vai citar, ok? Citar os argumentos. O que significa citar os argumentos? Você simplesmente vai dizer, ó, existe o tema tal lá no texto motivador, eu entendi esse tema, eu vou escrever sobre esse tema e eu vou citar os argumentos X e Y. Eu vou desenvolver ao longo do meu texto os argumentos 1 e 2. Exatamente isso que você vai fazer na introdução. Você só vai desenvolver esses argumentos, geralmente 2 argumentos, no máximo 3 argumentos. Por que você não deve desenvolver 4 argumentos? Porque o seu texto corre o risco de ficar superficial, você não vai ter tantas linhas para poder desenvolver, aprofundar esses argumentos. Seu texto pode ficar superficial e não ser muito bem avaliado pelos examinadores. Então eu recomendo 2 argumentos, no máximo 3 deles, para que você tenha realmente um texto que seja profundo, que seja, não vou dizer denso, mas que seja um texto bem fundamentado. Então, recapitulando, na introdução você apresenta o tema, que você o entendeu, ok? Depois você vai citar os argumentos que você vai defender ao longo do desenvolvimento, ou seja, na maior parte do seu texto, vai citar esses argumentos principais e, por último, você tem mais uma etapa a cumprir, que é qual? Você vai expor a tese. Exatamente isso. Deixe-me colocar aqui, você vai expor a tese, ou seja, você vai deixar claro para o examinador qual é a sua opinião, qual é o seu ponto de vista sobre determinado tema, sobre o tema da redação. Então, basicamente, na introdução, você precisa cumprir, vamos colocar aqui, cumprir 3 etapas, ok? Então, anote isto no seu caderno, isso é extremamente importante. Talvez agora não esteja fazendo sentido para você, mas lá na frente, quando a gente for escrever propriamente a introdução, lá no módulo 2, que eu vou mostrar para você exatamente quais são essas etapas, eu vou mostrar passo a passo como você vai apresentar o tema, citar os argumentos, expor a tese. Então, isso vai fazer toda a diferença, tá? Então, é extremamente importante que você saiba que na introdução você precisa obrigatoriamente cumprir 3 etapas fundamentais e principais. Quais são essas etapas? Você vai apresentar o tema, mostrando que você o entendeu, você vai citar os argumentos principais, eu recomendo 2, no máximo 3 argumentos, e você vai também expor a tese, ou seja, você vai deixar muito claro para o examinador qual é a sua opinião sobre o tema, ok? Por exemplo, aborto. Na tese você precisa deixar claro para o examinador se você é contra ou se você é a favor. Um outro tema, mobilidade urbana, você precisa deixar claro para o examinador qual é a sua opinião sobre a mobilidade urbana. Basicamente, você cumprindo essas 3 etapas, você tem uma excelente introdução, ok? Então, esta é a segunda parte, eu falei sobre a introdução. Na próxima parte, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou
vou falar sobre o desenvolvimento. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.